Opa, e aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando para vocês sobre generics, beleza? É um dos últimos conteúdos que falta aqui pra gente sobre Java básico. Então, como é que funciona o generics? Aqui, por exemplo, ó, nesse caso, eu já criei algumas coisas aqui pra gente, para agilizar, tá? Eu criei uma conta aprovada que tem um conteúdo e nota fiscal que tem um conteúdo. Isso daqui seriam coisas que seriam imprimidas, tá? Por exemplo, assim, em algum momento a gente vai imprimir um papel para passar isso daqui para um cliente, ou coisa do tipo. Então, aqui tem um main, tá? Ó, que ele já chama. E aí, só para vocês entenderem, ó, aqui tem o compra aprovada. E aí, nesse compra aprovada, eu estou dando esse override nesse método aqui, o toString, que vem lá da classe Object, porque todo objeto herda de Object. E aí, quando eu chamar queria que eu compre aprovado e quando eu chamar o systemout.println e passar ele ali para dentro, ele vai mostrar esse texto que está aqui, ó. Vai mostrar esse. No caso da nota fiscal, ó, vai mostrar esse aqui. E a nota fiscal é só isso daqui, né? Só os itens da notas ali que eu estou imprimindo. Só para deixar bem simples. Só executar aqui rapidinho para vocês verem. Olha lá, ó. Compra aprovada, conteúdo. Beleza. Aí eu quero criar agora um serviço que vai imprimir esses dois. Só que, ó, compra aprovada, não herda de nada, a não ser object. Nota fiscal também, não herda de nada, a não ser object. Eu preciso imprimir os dois. O que eu posso fazer? Eu vou criar aqui, ó, um impressora service, tá? Nesse impressora service, qual que pode ser uma das coisas que eu quero fazer, que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e criar um public void imprime. E aí eu posso passar um compra aprovada. Compra aprovada. E eu posso falar aqui, ó, salt imprimindo. E aí dou um compra aprovada e um separador aqui no final, beleza? E aí eu posso vir aqui sobrecarregar esse método e falar aqui, ó, public void imprime, que daí eu vou ter dois métodos imprime que tem o mesmo nome, nota fiscal, vou colocar NFs aqui e ó, deixa eu vir aqui, colar. Ao invés de ser nota aprovada, vai vir aqui. Já dupliquei o código aqui, tá? Não ficou legal. Só que se eu vier aqui, ó, deixa eu criar nota fiscal. Vou criar uma lista aí de produtos, né? Não, uma lista de strings, se não me engano. É, uma lista de string que vai chamar produtos lá da nota. Deixa eu importar. E aqui vai ser um nota fiscal. NFs é igual a um new nota fiscal. E aí eu vou passar a lista de itens nota ali, né? Que vai ser os produtos. Deixa eu passar aqui, mudar para itens. E para eu criar isso daqui vai ser um new, um arrays.aslist. E aí eu posso vir e falar assim, ó. Vou criar uma impressora service. Impressora service.var. E eu vou chamar impressora service. Imprime, compra aprovada. Impressora service. Imprime, nota fiscal. Tá chamando os dois métodos. Ó, se eu dar um Ctrl clique aqui, ele vai para o de cima. Se eu for lá para o de baixo, ele vai no de baixo. Então, se eu executar isso daqui, ó, rapidinho, executou, funcionou, tá vendo? Só que e se eu tiver 50 itens aqui que eu tenho que tipo tá imprimindo? Eu vou ter que criar 50 métodos aqui dentro. E se eu quiser agora aqui que não seja mais imprimindo o texto, seja sua impressão está sendo processada. Aí eu vou ter que alterar em um por um. Isso daqui é ruim, tá? O que eu posso fazer aqui para simplificar? Lembra que antes eu comentei que isso daqui estende de objeto? Toda classe estende de objeto? Uma das coisas que eu poderia vir aqui fazer então é usar aquele negocinho que a gente aprendeu lá em herança. Falar aqui, ó, isso daqui é de object. E aqui eu vou estar passando um object, tá? Só para renomear aqui para ficar mais certinho. E aí eu posso vir e remover isso daqui, esse método. E quando eu vier aqui na minha main, ó, ele continua funcionando. E se eu der um Ctrl clique aqui, ele vai para aquele método que a gente renomeou agora. E a mesma coisa aqui na nota fiscal. Se eu mandar executar o código, ó, já vou executando. Executou, continua funcionando do mesmo jeito.
Só que qual que é o problema aqui? Lembra que eu comentei que todo objeto ele herda de object? E se eu vier aqui e falar assim, ó, impressora service, ponto imprime, impressora service. O compilador não está falando que deu erro aqui para mim. Se eu vier aqui e executar, faz sentido isso? Ó, imprimindo impressora service, isso daqui faz sentido? Na minha opinião, não, tá? Por quê? Não faz sentido a gente poder imprimir todas as classes que a gente tem aqui no nosso sistema. A gente tem que deixar um jeito que isso daqui ele está meio que abstrato, funcionando para várias coisas, mas não para coisas demais, não muito aberto, beleza? Para poder imprimir tudo isso daqui que vai acabar gerando erro no futuro. Uma das coisas que a gente pode fazer é vir aqui, ó, e falar que o impressora service, ele vai ter, eu vou abrir aqui, ó, sinalzinho de menor, e eu vou colocar um T aqui. Esse T ele representa um tipo, beleza? Como esse T ele representa um tipo, aonde eu posso utilizar esse tipo? Eu quero falar que ó, essa impressora service, ela imprime um tipo T. E aí eu posso colocar aqui, ó, qualquer tipo, beleza? Ó, tipo. E se eu vier aqui agora, ó, quando ele vai imprimir, ele vai chamar imprimir e ele vai passar um tipo. Se eu vier na main, tá tudo funcionando ainda. Ó, se eu executar, tudo funcionou aqui, só que tá tendo esse amarelinho aqui embaixo para mim. O que que significa? Ó, tá falando que eu estou fazendo um raw use. Por quê? Isso daqui ele está pedindo mais uma coisinha para a gente passar aqui. Ele está pedindo aquele tipo que a gente definiu, né? Então a nossa impressora service, nesse caso aqui, eu vou passar um tipo para ela. Poderia passar o object, tá? Mas daí foge completamente do intuito da gente ter isso daqui. Eu vou falar que essa impressora service, ela é uma impressora service de compra aprovada. Quando eu falo que ela é uma impressora service de compra aprovada, aí eu coloco aqui, ó, também, operadorzinho, tá? Chama Diamond Operator, de diamante, tá? Quando eu passo isso aqui, eu adicionei uma segurança a mais no nosso sistema. Porque essa impressora service, ela só imprime compra aprovada. Se eu tentar passar nota fiscal, não passa. Se eu tentar passar o impressora service, não passa, não faz sentido. Então, ó, se eu tentar até executar aqui agora, ó, ele dá erro de compilação. É uma segurança a mais que a gente tem. Tá, e se eu quiser usar agora para imprimir nota fiscal? Então, ó, essa impressora service vai ser o quê? Impressora de compra aprovada, beleza? E aí eu posso vir aqui e criar uma nova impressora, e ao invés de ser de nota aprovada, ele vai ser de nota fiscal. Ó, de nota fiscal. E aí eu renomeio esse cara aqui agora, impressora nota fiscal. E aí eu venho aqui e chamo impressora de nota fiscal. Vou criar a impressora do service aqui? Não vou só remover isso daqui. Então, ó, removi, vou executar meu código de novo. Ó, executei, meu código funcionou, igual ele funcionava antes, tá vendo? Ó? Sua compra foi aprovada, abacate, bola e chiclete, que é a nota fiscal, deixa eu só renomear aqui. E o meu código ele não permite aquele negócio lá que a gente fazia de passar object, passar outras classes, tá? A única coisa que ficou aqui duplicada agora é a instanciação do objeto do service aqui que a gente passa. E esse service ele só funciona com nota fiscal. Mas ó, é a mesma classe. Tanto se eu for aqui, ó, no meu impressora de nota fiscal, ó, no método imprime, foi para lá. Se eu vier aqui no meu impressora de compra aprovada, clicar no imprime, ó, ele foi lá para a mesma classe. Sua nota está sendo impressa. E eu executar, ó, se eu tiver que dar manutenção aqui, a manutenção ela serve para os dois lugares. Então, se eu tiver 50 coisas aqui que vai ser impressas, a única coisa que eu tenho que fazer a mais aqui é criar uma nova impressora passando o tipo dessa impressora, para ele ficar bem coesinho ali com o que ele está imprimindo. E isso daqui, se a gente for pensar naquela separação de responsabilidades, isso daqui ele vai estar em lugares diferentes, tá? A compra aprovada ele vai estar num lugar diferente da minha impressora de nota fiscal, tá? Aqui está tudo junto só para fins de demonstração. E até se a gente for ver,
a gente já tinha utilizado isso daqui, o generics, antes, tá? Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, na lista de string, se eu der um Ctrl clique aqui, ó, na lista, ele vai lá para a classe, né, da lista, que ó, a lista ela recebe um E. Esse E aqui deve ser o quê? Deve ser de entity, beleza? Aqui, ó, ele estende, né, ele herda de uma sequenced collection, que também tem o E aqui. Então, tá vendo? Ó, quando a gente está utilizando herança, também pode ter esse E a mais aqui também, tá? Porque é na hora da definição dos métodos. Ó, esse cara aqui, ele devolve um iterator de E. Vamos ver o que mais que ele tem aqui. Ó, aqui é o array que ele vai converter, beleza? Isso daqui também dá pra gente utilizar em métodos. Eu vou explicar isso daqui um pouquinho mais pra frente, em outra aula, tá? Ó, o add. Quando eu dou um add, eu estou adicionando um elemento E. Por quê? Porque nessa minha lista, ó, é uma lista de string, né? Se eu tentar vir aqui em items e eu tentar adicionar um compra aprovada aqui, ó, ele dá erro. Então, ou seja, é uma lista genérica que quando eu defino o tipo, aí eu tenho aquele tipo concreto, que eu posso estar utilizando ele sobre tudo, tá? Então, isso daqui faz sentido também porque a gente poderia estar utilizando aquela parte da herança do object, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, no nosso caso aqui, uma nota fiscal é uma compra aprovada? Não é. Uma compra aprovada é uma nota fiscal? Não é. Uma compra aprovada pode gerar uma nota fiscal, mas uma coisa não é a outra. Então, por isso que também nesse caso não faz sentido a gente utilizar a herança. Da mesma forma que também não faz sentido aqui para mim, a gente está utilizando aqui nessas classes interface, só para a gente passar ele lá para dentro. Porque não tem o mesmo conteúdo. Uma aqui tem o conteúdo do e-mail. Se eu for agora aqui na minha nota fiscal, eu tenho a lista de produtos que eu tenho aqui. Então, por isso que o generic ajuda a gente. A gente consegue criar algo que consegue atuar sobre algo genérico suficiente, tá? Tá vendo? Ó, isso daqui é genérico o suficiente lá pra gente. A gente chama um método que existe nas duas, que vem do object. Mas não é algo que está tão aberto para a gente estar utilizando com tudo. Beleza? Essa daqui acho que vai ser uma aula um pouquinho mais rapidinha, só isso daqui mesmo sobre o generics, porque a gente vai acabar utilizando isso daqui lá com o Spring Boot. Beleza? Qualquer dúvida vocês deixam nos comentários. Se gostaram do vídeo, curte, se inscreve, compartilha com quem está precisando. Beleza? Valeu, falou!